Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para Sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Jacinto diz a Margarida que Camilo lhe pediu para ajudar seu amigo, Franco Santoro, a procurar uma casa para alugar. Gardênia, assustada, diz que provavelmente esse é o homem com quem Bárbara fala secretamente. Priscila pressiona Aníbal para que a engravide, e ele responde que se sente muito mal ao ser tratado como um reprodutor. E ela, sarcástica, diz que fazer amor entre duas pessoas que se amam, e o que existe entre os dois é um negócio e ele não está cumprindo com sua parte. Furioso, Aníbal diz a Priscila que não quer ter filhos com uma traidora. Priscila responde que ele não estará em situação de impor sua vontade e ameaça contar para sua família sobre a compra do leite estragado. Bárbara quer saber o que Liliana conversou com Fernanda. Diante da insistência de Fernanda em ter sua irmã presente em seu casamento, Bárbara ordena a Plutarco que dobre a dose de remédio para que Liliana não tenha condições alguma de ir para o casamento. Na empresa dos Elizalde, Eduardo fica cara a cara com Bárbara Greco. E ele também se apresenta para Gonçalo como Franco Santoro. Gonçalo diz que não quer que Franco Santoro, um importante executivo de uma empresa internacional, seja testemunha de uma briga familiar. Fernanda lembra do homem misterioso. Terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Bárbara se irrita ao saber que Aníbal convidou Franco Santoro para o casamento de Fernanda e comenta com Gonçalo que é inadmissível que seu filho use sua família para tratar de negócios. Eduardo Franco Santoro diz a Aníbal que a empresa que representa quer se associar com a empresa do seu pai, mas para isso precisa da autorização de Bárbara e dos seus irmãos. Mesmo sabendo que Bárbara não está de acordo, Aníbal garante que a sociedade da empresa já é uma realidade. Bárbara diz a Gonçalo que depois da crise sofrida por Liliana ao ver sua irmã, o médico se recusa a suspender a medicação e diz que não assume a responsabilidade de que possa acontecer se ela deixar a clínica para o casamento. Margarida está decidida a contar para Fernanda sobre a morte de Soledade e que Damião e Bárbara são amantes. Gardênia, Jacinto e Margarida se assustam com a ameaça de Bárbara. Eduardo confessa ao padre que vai vingar a morte de sua mãe. Jacinto diz a Eduardo que tem a chave da fazenda que quer alugar e que foi o próprio Aníbal quem providenciou tudo. Eduardo conta que pela manhã esteve no escritório de Aníbal e ele convidou para o casamento de sua irmã, ao qual pretende comparecer para acabar com a cerimônia. Jacinto se surpreende quando Eduardo diz que pretende arruinar o casamento de Fernanda e Damião. Quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Com a intenção de seduzir Érica, Camilo a engana dizendo que a ama e que seu casamento será mais bonito do que de Fernanda. Jacinto tenta fazer Eduardo entender que nem o Sr. Gonçalo e nem Fernanda são culpados pela maldade de Bárbara, mas na opinião dele, Gonçalo é culpado por se deixar manipular pela megera, e Fernanda também é, por nunca ter ficado do lado de sua mãe e perceber que Bárbara estava a matando. Fernanda pede que sua babá, Soledade, ajude a se vestir para o casamento. Bárbara ordena a Gardênia que vá dar uma volta com Lúcio e na volta diga a Fernanda que Soledade chegará mais tarde à cerimônia. Érica diz a Fernanda que Camilo a ama. Fernanda diz a Érica que torce para que não esteja enganada e que deseja que ela seja muito feliz, mas aconselha a não confiar em seu irmão. Eduardo diz a Jacinto que a amizade deles deve ser um segredo bem guardado, mas se em algum momento se sentir ameaçado por guardar esse segredo, então faça de conta que nunca se conheceram para que nada aconteça com sua família. Gardênia, chorando, diz a Lúcio que não quer voltar para a fazenda, pois estava cansada de ser tratada como uma escrava e, furiosa, diz que não voltará a se humilhar diante de uma mulher sem moral e que é amante do futuro marido de sua enteada. Quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Santiago encontra Aurora chorando e se oferece para acompanhá-la até o povoado. Ele pede a ela que vá com ele ao casamento de sua irmã Fernanda, como se os dois fossem namorados. Surpresa com o pedido, Camila aceita com uma condição de que ele não deixa sozinha nem por um minuto. Santiago pergunta a Fernanda se realmente ela está apaixonada por Damião,
pois não percebe nenhum entusiasmo com o casamento. Ela responde que seu relacionamento com Damião é de um amor muito maduro e que ele é muito gentil. Santiago insiste em dizer que ela não está apaixonada e espera que no futuro tenha coragem de admitir seu erro. Jacinto, arrasado, diz a Eduardo que Margarida o abandonou. Santiago apresenta Aurora para Fernanda e conta que vai apresentá-la como sua namorada. Uma pequena mentira para provocar Bárbara e provar que ele não é gay. Fernanda se diverte com a situação e promete guardar segredo. Damião é pego de surpresa quando Fernanda pergunta por que ele quer se casar com ela. Desconfiado de que alguma coisa possa impedir seu casamento, pergunta se ela ainda quer ser sua esposa. Bárbara ouve a conversa e, furiosa, ordena a Damião que conversa com Fernanda para que não fique nenhuma dúvida, pois esse casamento, em hipótese alguma, poderá ser cancelado. Bárbara tenta beijar Damião e, ao ver que ele não quer, adverte o amante que a ordem é de se casar com Fernanda, não se apaixonar por ela. E ela o lembra que o casamento é parte de um plano que tem que dar certo. Sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Bárbara pergunta a Camilo como está Érica. Com um tom sarcástico, ele responde que sua namorada é Natasha e Érica deve estar chorando pelos cantos. Furiosa, Bárbara diz que ele é um insolente e que não permitirá que ele atrapalhe o casamento de sua irmã. Artêmio diz a Bárbara que o casamento de Fernanda e Damião é o começo da ruína da família Elizalde. Érica fica furiosa ao ver Camilo com outra mulher. Santiago diz a Camilo que tem sensação que sua irmã está casando com um cretino, mas não tem moral para tentar impedir o casamento. Começa a cerimônia do casamento de Fernanda e Damião. Fernanda, antes de dizer sim, olha para Eduardo, que está assistindo a cerimônia e esperançoso para que ela se lembre de seu amor de infância. Mas ele fica triste quando ela não o reconhece e ela aceita Damião como seu esposo. Natasha cai do cavalo e é levada para o hospital. A Aníbal apresenta a Fernanda a Franco Santoro, que na verdade é Eduardo, e diz que ele veio de Nova York para propor um negócio. Érica, furiosa, diz que odeia Camilo, mas Priscila não acredita, pois ela sempre o perdoa. Fernanda recebe flores e um cartão anônimo, no qual fica sabendo da morte de Soledade. Desesperada com a notícia, ela deixa a festa para ir até a casa de sua babá. Úrsula fica chocada com a atitude de Fernanda. Indignada, diz a Damião que Bárbara lhe dá tantas ordens que parece ser sua dona e não sua sogra. Gonçalo pergunta a Bárbara se ela sabe o motivo pelo qual Soledade não compareceu ao casamento de Fernanda. Ela responde que Jacinto e Gardênia há culpa por isso e com certeza as flores e o cartão foram obra deles, e finaliza dizendo que Soledade está morta. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.